Olá, bem-vindos ao nosso terceiro e último vídeo desse bimestre para o nono ano. Nós estávamos falando sobre os átomos e sobre a sua estrutura e as ligações químicas. Agora a gente vai falar do tipo de substâncias formadas por esses átomos. O tipo, a gente tem dividido três tipos de ligações químicas que podem acontecer. Na tabela periódica, dependendo do número de elétrons na última camada, o nosso átomo ele pode tender a perder elétrons para outros, na hora de fazer a ligação, ou a ganhar elétrons. Agora, se eu tenho, chegam perto um do outro, átomos, que um quer perder elétron e o outro quer ganhar elétron, então é como se eu tivesse dois lápis e quero ficar com só, tô de saco cheio desse lápis a mais aqui, e quero dar esse lápis para alguém, aí chega alguém que não tem lápis e tá precisando. Fala, beleza, te dou um lápis, fica aí. É mais ou menos, o que acontece. O que está querendo perder elétron dá o seu elétron para o que está querendo ganhar e os dois ficam juntos. Aí eles ficam juntos, um pegando o elétron do outro. Isso acontece, por exemplo, com o sal. O sal é formado por um átomo de sódio, que é esse aqui marcado com Na. Por que é Na? O que Na tem a ver com a palavra sódio? Em português nada, mas é que o símbolo da tabela periódica, ele vem das palavras em latim, daquele elemento, Então, Na é o sódio e o cloro, um átomo de cloro. Então, ele fica NaCl, Um átomo de sódio e um átomo de cloro formam o sal. O sódio, ele quer perder um elétron, e o cloro, ele quer ganhar um elétron. Então, os dois se unem, porque um dá o seu elétron para o outro e fica tudo bem. Eles se unem e formam a substância sal. Esse tipo de substância eu chamo de substância iônica, porque quando um átomo ganha ou perde elétrons, ele não fica neutro, ele fica com uma carga positiva ou uma carga negativa. Por quê? Porque se ele perde um elétron, lembra, elétron é negativo. Se ele perdeu um negativo, ele ficou sobrando um positivo lá no núcleo, então ele fica positivo. Ele não é mais um átomo neutro. E quando ele ganha um elétron, ele ganhou uma carga negativa a mais, então ele fica negativo. Quando ele tem carga, eu chamo esse átomo de íon. Então o átomo é neutro, o íon tem carga. Quando ele tem carga positiva é cátion, quando ele tem carga negativa é ânion. Vejam que todos terminam com íon, Então, por isso que quando um átomo que quer perder elétron se encontra com um átomo que quer ganhar elétron e eles fazem uma ligação química, eu chamo de ligação iônica. Então, é uma substância iônica, como o sal, por exemplo. Agora, muitos se encontram com outros que ambos querem ganhar elétron. Ambos querem ganhar. E agora, o que a gente faz? Se todo mundo quer ganhar. Se todo mundo quer ganhar, a gente faz uma coisa que a humanidade já devia ter aprendido há muito tempo: compartilhar. Então, por exemplo, o oxigênio se encontra com outro oxigênio e os dois querem ganhar 2 elétrons. Ele quer 2 elétrons e esse quer 2 elétrons. Na química, quando vocês forem para o ensino médio, vai ter um pouco mais sobre isso. Como é que eu sei quantos que ele quer ganhar, quantos que ele quer perder, que continha que eu faço, por que é isso, Então, eles se juntam e começam a compartilhar 2 elétrons desse com 2 elétrons desse. 2 elétrons de cá com 2 elétrons de cá. E aí eles compartilham esse elétron e fica tudo bem. Olha só, entrou em equilíbrio. Era só a gente aprender a compartilhar. É o que está faltando para a humanidade. E aí os 2 átomos se mantêm ligados na molécula chamada oxigênio, molécula de oxigênio.
Então, as moléculas, né, muitas moléculas, formam esse tipo de ligação chamada ligação covalente. Existem substâncias que é um terceiro tipo. Esse terceiro tipo se chama ligação metálica, que acontece com os metais. Os metais a gente tem uma noção de quais são os metais, né? Aqueles que têm um brilho, uma certa resistência, né? Ferro, alumínio, ouro, prata, bronze, cobre, o mercúrio, que é o único líquido, mas é um metal. Como é que acontece a ligação deles? É um monte de átomos juntos e eles ficam com os elétrons meio que espalhados ali entre todos aqueles átomos, né? Então essa seria a ligação metálica. Por isso que metais transmitem tão bem a eletricidade, porque os elétrons que sobram, né, que eles estariam querendo perder, ficam meio soltos ali e viajam pelo fio facilmente, transmitindo eletricidade. Então vejam só, né? Eles desenharam aqui na apostila que eu uso, aqui no caso seria a representação de 2 átomos de oxigênio formando o gás oxigênio, ou um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio, né? Eles colocaram porque o hidrogênio é bem menor do que o oxigênio, né? E eles estão ligados formando uma molécula de água. Então essas são as ligações químicas que vão acontecendo. Agora, vejam que em alguns casos são átomos iguais que se juntam, como 2 oxigênios se juntando, ou 2 hidrogênios se juntando, ou um monte de átomo de ferro se juntando. Essas substâncias que têm um único tipo de elemento químico, ou é tudo ferro, ou é tudo oxigênio, ou é tudo hidrogênio, essas substâncias são chamadas de substâncias simples, tá? A substância simples, ela só tem um tipo de elemento químico lá. Ou é só oxigênio, ou é só hidrogênio, ou é só nitrogênio, ou é só, né, carbono. Então, ele é uma substância simples. Exemplo, carvão, é só carbono, né? Oxigênio, é só oxigênio. Quando tem mais de um elemento químico dentro daquela molécula ou daquela substância iônica, eu chamo de substância composta, porque ela é composta de vários, 2 ou mais elementos químicos. Exemplo, a água. A água é composta de um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O açúcar é composto de 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. E é com isso que eu formo as fórmulas químicas, né? Por que H2O? Porque são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. H2, 2 hidrogênios, O, 1 oxigênio. O açúcar, C6H12O6. Então, são 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios. Então, eu consigo saber quanto de cada átomo tem naquela molécula. Mas para saber se é simples ou se é composta, é só isso. Se eu tenho só um tipo de substância ali dentro, né? Só um tipo de elemento, ou é tudo oxigênio, tudo carbono, tudo nitrogênio, é substância simples. Se eu tenho mais de um elemento, é substância composta. Então, como eu disse lá daquelas moléculas que formam os organismos vivos, elas são sempre substâncias compostas, porque tem que ter pelo menos carbono e hidrogênio, né? E muitas vezes tem carbono, hidrogênio e oxigênio, e as nossas proteínas e o nosso DNA que tem carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio, um monte de coisa ali, né? Então, isso que é a diferença entre substância simples e substância composta. Agora, como é que acontece uma reação química, né? A reação química acontece quando os átomos de diferentes substâncias se reorganizam. Então, por que eles se juntam? Porque existe uma afinidade entre alguns elementos químicos. Esse elemento químico tem mais afinidade com esse, não tem com aquele, tem um pouquinho com esse, tem muita com o outro. Então, se ele está unido a um que ele tem um pouco de afinidade, e aí sofre uma mistura em que ele encontra um outro elemento com quem ele tem mais afinidade, ele vai se desgrudar desse e grudar no outro, né? Então, isso é uma reação química a nível molecular e atômico, né? Um exemplo que a gente tem aqui, né, é este aqui, ó.
ele representou aqui em bolinhas vermelhas o oxigênio, em bolinhas pretas o carbono, em bolinhas brancas o hidrogênio. Esta aqui seria o desenho de uma molécula de etanol, que é o álcool, né? O álcool comum que a gente usa na limpeza de casa e até no combustível de carro. Então, o álcool é formado por 2 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que quando o etanol, o álcool, ele encontra com o oxigênio, por isso que não pode deixar a garrafa de álcool aberta, porque aí o álcool evapora, né? Ele vai sofrer reação química com o oxigênio, porque o oxigênio tem bastante afinidade com o carbono, então ele vai formar, olha só, gás carbônico, né? E aí é quando queima, né? Quando eu taco fogo nisso aqui, né? Aí vai fazer a reação, vai formar gás carbônico e água, né? Sobra um tanto de água, porque o oxigênio também tem bastante afinidade com o hidrogênio. Então quebra essa molécula e forma outras novas. É assim que acontecem as reações químicas e esse aqui é um exemplo, ok? Então, nós falamos nesses 3 vídeos sobre a estrutura da matéria, como é que é o átomo, do que ele é formado, né? Prótons, nêutrons, elétrons, as suas cargas positiva e negativa, por que eles se unem, né? Aquela questão da afinidade por causa da quantidade de elétrons na última camada, as ligações químicas de que tipo são, né? E os tipos de substância, simples e composta. E por que acontecem as reações químicas, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor essa parte que é super difícil e vamos ver quais são os assuntos do próximo bimestre. Tchau!